do ciclo completo em bovinocultura. Nós temos a maternidade, aleitamento, desmama, aí nós temos a fase de recria. Dessa fase de recria, se for de corte, né, os machos vão para a engorda e as fêmeas para o início da vida reprodutiva, ser uma novilha de reprodução. E no caso do gado leiteiro, elas vão entrar em lactação e nós, técnicos, somos muito procurados para nós trabalharmos nessa parte aqui de baixo. Infelizmente não está dando para apontar o laser, mas nessa fase da engorda e do início da reprodução. Por quê? Porque você vai ter a receita mais rapidamente aqui. Então a gente olha muito essa parte nutricional e de custo na hora de um confinamento, de uma terminação a pasto ou na fase de lactação, que é justamente aqui que entra o dinheiro do frigorífico ou do laticínio. Entretanto, se a gente olhar o fluxograma, a gente deixa um pouco de lado essas fases que precedem, né, a engorda e a lactação. E essa fase aqui é um grande ponto de estrangulamento. Quando a gente fala em taxa de desfrute, quando a gente fala em antecipação, você tem arrobas em estoque, você tem uma mão de obra para cuidar de tudo isso. Então, a gente trabalha muito também em propriedades nessa fase que nós chamamos de cria e recria, para a gente fazer uma diminuição do tempo ocioso dos animais no rebanho. Para você ter um desfrute mais rápido desses animais, uma otimização de tempo e um capital de giro mais enxuto. O ideal seria a gente trabalhar a fase da cria e da recria. Mas se você tivesse que optar, vamos dizer assim, por apenas uma das fases, eu recomendaria essa fase da cria, que seria a maternidade, aleitamento até a desmama. E por quê? Vamos estudar um pouquinho biologia do crescimento, um slide só. Essa é a curva de crescimento de bovinos e ela mostra para a gente muito bem o porquê que seria interessante estar trabalhando se você tiver só uma opção de trabalho. Né? O eixo X, que é o horizontal, é a evolução da idade dos animais, e o eixo Y é o peso vivo. A letra B é o nascimento do animal. A gente consegue ver que do B até o C, o animal entra em puberdade a partir da letra C. A curva de crescimento ela é linear e muito rápida. A partir de que o animal entra em puberdade, a gente começa a perder eficiência de crescimento, ganho de peso dos animais. E é justamente do nascimento até a puberdade que é a fase de cria e recria. Então a gente pode dividir aqui do nascimento até a puberdade, né? A fase até a desmama seria, no caso do gado leiteiro, até 90 dias. Vamos basear no gado de corte, 205 dias, né? Que é o índice produtivo. E nós vamos começar a avaliar a conversão alimentar. Nós estamos vendo aqui que essa fase do nascimento até o desmama depende da raça, depende da alimentação, depende do potencial genético do animal. Nós vamos ter uma conversão alimentar de 3 a 4. O que é isso? 3 quilos de matéria seca para 1 quilo de ganho. Essa é a conversão alimentar. Quão eficiente o animal é. Quando ele passa para a recria, a conversão alimentar dele vai passar de 5 a 7. E quando ele entra na puberdade, ou terminação, que nós chamamos, a conversão vai de 7 a 10. Gira em torno de 7 a 10. Então, a partir desses dados de conversão alimentar e velocidade de crescimento, com certeza, quanto mais jovem o animal, melhor sua conversão alimentar. Principalmente porque nessa fase eles estão com o crescimento esquelético e muscular sendo priorizados. Quando eles atingem o peso maduro, ou seja, o crescimento esquelético e muscular praticamente cessa, começa a deposição de tecido adiposo, de gordura, que é extremamente pouco eficiente em conversão e eficiência, aumentando muito o custo alimentar dos animais. Então, se nós queremos ter uma fazenda produtiva no sentido de intensificação, vamos trabalhar a cria e a recria, que vocês vão ganhar mais dinheiro. O animal vai comer menos para ganhar a mesma coisa, ou vai comer
você vai investir num animal que vai converter muito aquele dinheiro, aquela alimentação que você está dando para eles. Bom, então agora eu já sei que eu vou trabalhar com a cria, para intensificar o meu manejo, né? O meu sistema de produção. Então a cria é bezerro. O que eu tenho que conhecer mais sobre o bezerro? Sua fisiologia, né? Então esse é um trabalho que a gente pegou, onde a gente mostra o desenvolvimento do rumen. Foram pegos um grupo de animal comendo somente leite, né? Ingestão de leite e feno. E embaixo, desenvolvimento do rumen através de leite e grão. Grão, ração, concentrado, certo? A faixa da esquerda é um rumen de 4 semanas, de 1 mês de idade, do meio de 2 meses de idade e um terceiro 3 meses de idade. Infelizmente os animais foram abatidos para ser visualizado isso. O que a gente está querendo mostrar? As papilas ruminais. As papilas ruminais, elas são responsáveis pela absorção dos ácidos graxos voláteis, que é a principal fonte de energia do ruminante, acético, propiônico e butírico. Então o animal ainda é um monogástrico e comprova-se aqui que a utilização de grãos nessa fase faz com que o desenvolvimento papilar seja muito mais rápido em número e tamanho do que animais alimentados exclusivamente a leite, né? Somente com leite. E isso faz com que esses animais suplementados com concentrado sejam mais eficientes, eles vão ter mais papilas ruminais, eles vão absorver todos os nutrientes, os ácidos graxos voláteis de forma mais eficaz do que animais que não tiveram esse tipo de preparação. Bom, preparei o rumen, sei que é o bezerro, preparei o rumen do animal, tá? Então o que eu vou dar de alimento para esse bezerro? A gente tem que conhecer a exigência nutricional, como é que funciona isso, tá? Então eu peguei um trabalho do Barbosa, enfim, é um autor, no ano de 2003, e a coluna da esquerda é a idade dos bezerros em meses, de 1 até 6 meses de idade. A segunda coluna é a necessidade total de energia em megacalorias para atender a demanda nutricional desse bezerro para um bom crescimento. A terceira coluna é a porcentagem, qual é a porcentagem que o leite está suprindo dessa energia, dessa demanda energética. E a última coluna é se há déficit ou superávit dentro da ingestão que ele está tendo. E a gente consegue perceber que nos primeiros 30 dias, dependendo da raça, que às vezes nem é assim também, às vezes você tem um potencial genético elevadíssimo para a produção de ganho de peso e de crescimento, e que nem no primeiro mês de vida ou no pico da vaca ela consegue atender. Mas de forma geral, né, a gente pode dividir aqui os animais até 60 dias e a partir de 60 dias. Nós podemos ver que no primeiro mês de vida, a vaca supre 100% da demanda energética do bezerro. No segundo mês, mesmo ela entrando em pico, esse bezerro está com uma velocidade de crescimento tão grande, que nós vamos ter 70% da exigência metabólica dele atendida pelo leite. E a partir do terceiro mês a coisa complica. 63%, 44%, 36%, chegando no sexto mês de vida, apenas 27% da demanda energética desse bezerro é suprida através do leite. Então, o que a gente faz aqui quando a gente está pensando em trabalhar com elevação de ganho de peso, seja para você vender o seu bezerro mais pesado na desmama, você ganha por quilo, a venda por quilo, ou um animal de elite que você quer acelerar, ou enfim, qual seja o motivo, a gente trabalha aqui até 60 dias com uma suplementação que tenha bastante amido, que é o principal responsável pelo crescimento e desenvolvimento das papilas, mas principalmente proteína, um concentrado principalmente mais focado com proteína, que seria uma demanda que o animal precisa, que o leite estaria dando em menor concentração. A partir daí, a demanda de proteína, ela aumenta muito pouco, mas a de energia, ela aumenta consideravelmente, como eu mostrei para vocês. Então, nós trabalhamos, geralmente, quando há possibilidade de manejo, por isso que eu digo, guardem o conceito e vamos tentar aplicar de acordo com a estrutura da propriedade. Então, basicamente, nós temos
o amido e a proteína até os 60 dias, e a partir daí a gente tem que suprir realmente com um perfil mais energia do que de proteína. Não que a gente vai deixar a proteína de lado, mas nós não precisamos aumentar tanto a ingestão de proteína, certo? Então nós já sabemos qual é a fase que seria interessante, nós sabemos que são os bezerros, nós vimos que a gente tem que preparar o desenvolvimento ruminal, por quê e como, e nós vimos qual é a exigência do animal e o que o leite supre. Então, como é que a gente vai botar isso na prática, né? Esses bezerros são bezerros daqui da própria propriedade da Minerembrio, né? Nós costumamos utilizar uma ferramenta chamada Creep Feeding. Eu acho que todo mundo já conhece aqui. Mas o que é o Creep Feeding? É, na verdade, uma área de coxo, onde você faz um cercado que somente os bezerros têm acesso à alimentação. É uma alimentação geralmente mais nobre, mais elaborada, e nós não vamos dar esse tipo de alimento para um animal que está fazendo uma conversão alimentar de 10. Nós vamos dar para um bezerro que está fazendo uma conversão alimentar de 3. Então, por isso que tem essa área de cercado. Existem várias formas de vocês fazerem esse tipo de estrutura. Vou mostrar alguma delas. Coxo coberto, ao lado do saleiro das mães. Novamente, temos também essa estrutura praticamente toda coberta, sem o saleiro da mãe próximo. Temos também aí um modelo um pouco mais bonito, né? E até o patrocinador aqui, se não me engano, esse coxo aqui é o Prático de Garça, e uma estrutura de metal. Isso aqui é na Colômbia, é uma consultoria que a gente presta lá. É um negócio mais de alvenaria, um negócio extremamente diferenciado. A suplementação lateral ali das fêmeas não seria só com sal mineral. Mas, gente, independente se é de ouro, se é de barro, se é de arame liso, se é de cordoalha, se é de tábua, isso aqui é importante. Eu vou passar meio rápido, que são as dimensões. Se você não respeitar essas dimensões, você pode pôr a coisa mais bonita do mundo, você vai ter subconsumo, você vai ter grupo heterogêneo, animal que vai comer bastante, animal que não vai chegar no coxo. Então você tem que respeitar a área do cercado, a distância entre o coxo e as cercas, o acesso de entrada dos animais, porque eles realmente consigam entrar, o número de entradas, né? E o comprimento do coxo. Eu vou falar só disso, que é muito importante. O comprimento do coxo, a gente costuma recomendar 20 centímetros lineares por bezerro. Quando eu falo linear, você pode, então eu vou fazer 10 centímetros porque eles vão comer dos dois lados. Se você tiver um coxo que a largura dele seja bastante, a ponto do bezerro que está comendo aqui, o outro que está de frente para ele, está comendo tão bem de frente, faça 10 centímetros. Agora, se você tiver um negócio apertado, o bezerro que está na frente, ele vai comer aqui. Então, qual que é a diferença dele estar na frente e estar comendo aqui, ou ele está do lado e está comendo aqui? Aí são 20 centímetros por cabeça. Esses detalhes são importantíssimos para vocês terem resultado positivo dentro de um sistema de intensificação de crescimento de bezerros. Certo, pessoal? Depois a gente pode passar isso para vocês, ou mando por e-mail a palestra, não tem problema algum. O importante é vocês gravarem o conceito, tá? Bom, falamos dos bezerros. E as vacas, né? Eu estou preocupado no meu bezerro, ele é elite, ele é, enfim, PO, ou que não seja, ele que vai me dar dinheiro. Essas vacas, sejam elas receptoras ou não, elas também fazem parte do sistema. Mas Vicente, eu vou ficar dando ração, o que quer que seja para essa vaca produzir mais leite e melhorar o desempenho do bezerro? Isso não se paga. Realmente, se a gente for olhar só por esse lado, a conta às vezes não bate. Mas a gente tem que pensar também que essas vacas, no caso aqui receptora, quanto antes ela emprenhar, melhor. Então elas vão ficar com o que a gente chama de arroba em estoque, né? O dinheiro da gente parado no pasto, receptora ou a vaca não está fazendo nada, só está dando leite para o bezerro, e ela vai demorar, o intervalo de parto dela vai ser muito longo. E isso onera a mão de obra, isso onera consumo de sal mineral, isso onera o dinheiro, o capital que o pecuarista, que o proprietário deixou nesse animal que ele está parado lá. Então, quanto mais rápido essas vacas voltarem a ciclar e emprenhar, melhor.
Então eu queria mostrar um trabalho aqui de 2002, e foi de propósito 2002, não é que está desatualizado, é porque há muitos anos já isso é pesquisado, do efeito do nível de alimentação pré e pós-parto sobre a reprodução dos animais. Então nós temos aqui 4 tratamentos. A alimentação pré e pós significa, né, se houve alimentação no pré-parto ou no pós-parto. Então vamos falar do tratamento controle. Se você olhar aqui embaixo, o que é baixo e baixo? Não sei se vocês conseguem ler, está escrito baixo e baixo. É baixo nível nutricional ao pré-parto e depois que pariram também foi mantido um baixo nível nutricional na suplementação das vacas. Condição corporal ao parto, que é o segundo quadro, é 4,5, de 1 a 9. Isso seria por volta de 2,5 para quem trabalha com gado leiteiro. Eu vou tentar fazer as mudanças de score. A terceira coluna é porcentagem de cio que esses animais apresentaram até 90 dias pós-parto. 22% desses animais com condição corporal 4,5, ou seja, sem nutrição elaborada antes e após o parto, 22% entraram em cio. E a última coluna, desses 22%, o intervalo de parto primeiro cio foi de 52 dias, ou seja, dos 22%, o intervalo foi esse, não foram de todos os animais, obviamente. E aí a gente vai pegar, vamos chamar assim, um controle positivo, que é a primeira linha, aonde foi feito uma suplementação de alto nível nutricional. Quando eu falo alto nível nutricional, gente, não é dar 5 kg de ração para vaca, não é você atender a exigência nutricional do animal, tá? Pode ser de uma forma extremamente barata, pode ser somente a pasto, depende muito. Como eu falei para vocês, não é receita de bolo, a gente tem que examinar a fazenda, organizar junto para não perder dinheiro. Aí, se a gente faz errado, a tecnologia dá prejuízo, a gente queima a tecnologia, tanto para a gente quanto para os outros. Então, quando a gente trabalha aqui nessa primeira linha, a pré-parto e pós-parto com alto nível nutricional. Condição corporal, que era de 4,5, ao parto foi para 6,8. Isso dá de 1 a 5, de 3,5 a 3,75. 96% das vacas desse grupo apresentaram cio até 90 dias pós-parto. E o intervalo parto primeiro cio médio foi de 48 dias. Ou seja, em média, elas começaram a apresentar cio com 48 dias pós-parto, cios férteis, que nós chamamos, sendo que 96% delas apresentaram cio nos primeiros 90 dias. E interessante, essas linhas intermediárias, você tem aqui uma dieta com alto plano nutricional no pré-parto e baixo plano nutricional no pós-parto. E a terceira linha, nós temos baixo plano nutricional no pré-parto e alto plano nutricional no pós-parto. Então a gente viu, tratou direto e não tratou nada. E como é que seria tratar numa fase e não tratar na outra? É basicamente isso, essa tabela. A gente percebe aqui que o score de condição corporal, logicamente, de quem teve um alto nível nutricional pré-parto foi de 6,5 e o baixo nível nutricional foi de 4,5, 4,4. Uma coisa interessante, quando você olha a porcentagem do cio até os 90 dias, foi praticamente idêntica. Foi 86%, 85%. Por quê? Porque essa vaca que pariu bem, mas ela com uma boa condição, ela diminuiu o plano nutricional, enquanto que a outra aumentou o plano nutricional. Uma hora elas se encontraram ali em termos metabólicos, né, de balanço energético, e conseguiu-se um negócio parecido. Entretanto, a diferença aqui é muito interessante. O intervalo parto primeiro cio foi de 43 dias apenas para quem teve uma alta nutrição pré-parto, e para quem teve alta nutrição somente pós-parto foi de 65 dias. Ou seja, nós temos aqui 22 dias de intervalo. Embora 85% das vacas entraram no cio, se tratando ela bem antes ou depois, mas essa condição corporal fez com que os dias, o intervalo entre parto e primeiro cio, você ganha um cio
até os 90 dias, né? 22 dias, o ciclo estral de 21 a 24, são dados muito interessantes. E também é importante mencionar o efeito aditivo que ocorre aqui. Embora seja positivo tratar antes ou depois do parto, mas quando você trata direto, vamos chamar assim, quando você se preocupa com essa nutrição, você vai de 86%, você vai para 96%, são 10 pontos percentuais a mais, certo? Esses números, gente, não decorem esses números, pode ser 80, 85, cada fazenda é um resultado. O que eu quero mostrar para vocês é que há diferença, melhora, certo? Qual a magnitude depende de inúmeros fatores. Então, a conclusão é que você aumenta a produção de leite dos bezerros e você manipulando o score de condição corporal na hora do parto, você vai estar conseguindo manipular intervalo parto, primeiro cio. E você trabalhando o balanço energético pós-parto, você trabalha bastante a porcentagem de vacas em anestro, voltando ao estro o mais rápido possível. Falando rapidinho da Minerembro, nós estamos trabalhando juntos e o manejo das vacas hoje, nós dividimos em 3 lotes, pré-parto, parto, pós-parto. O pré-parto e o parto, a nutrição praticamente é a mesma, silagem de milho. Por que isso? A lotação aqui é muito grande, então a gente tem percebido que o consumo de matéria seca não está otimizado. A gente coloca de 40% a 60% de silagem de milho para esses animais, de uma forma que ela vai comer menos pasto, vamos chamar assim, e a gente consegue ter esses animais numa condição corporal bacana somente com isso. Se fosse só com o pasto, também não tem problema. Se estiver precisando de um animal que não chegou na condição corporal adequada, para ter aqueles benefícios, a gente pode suplementar com alguma coisa. E no pós-parto, né, no periparto 7 dias, que é separar, né, o animal parido, deixar o bezerro firmar por 7 dias, depois ele vai para o lote de pós-parto. E aí nós estamos trabalhando com vacas em lactação. E vocês viram que o grupamento racial aqui é puxado para leite. Hoje nós trabalhamos na fazenda com silagem de milho, que não é 100%, essas vacas comem muito pasto. Nós trabalhamos com a silagem de milho como uma suplementação volumosa para aliviar um pouco a carga, né, a lotação. Resíduo úmido de cervejaria, que todo mundo conhece como cevada úmida ou cevada, uma fonte de proteína, de PNDR principalmente, e fibra também. E aí está faltando fechar a dieta com energia, um suplemento energético que nós desenvolvemos, fizemos sob encomenda essa solução para o nosso cliente Minerembro. No caso dos bezerros, são 2 lotes de 30 a 90 dias e após 90 dias. O de 30 a 90 dias fica num CRIP fixo, após 90 dias fica num CRIP móvel, e de 30 a 90 dias aquele concentrado mais específico com bastante qualidade de proteína metabolizável, e após os 90 dias nós trabalhamos com um suplemento mais voltado com energia, cuidando para que não ocorra um aumento exacerbado do metabolismo do animal. Exigência metabólica muito alta, você tira esse bezerro do CRIP e vai botar em qualquer lugar na recria, dá problema para vocês. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que nós somos uma empresa que nós não vendemos ração, nós vendemos soluções nutricionais. Vem de encontro que o José Henrique falou hoje, né, da In Vitro, que uma empresa hoje que vende um produto qualquer, ele vende uma commodity, né? E hoje nós estamos com o Eduardo aí porque nós estamos vendendo soluções. A Bovitron hoje ela é uma empresa tanto de consultoria quanto de venda de ração. Né? Nós podemos fazer esse trabalho comercial, trabalhando sempre com pós-venda, pré-venda, indicando o produto certo, desenvolvendo produto personalizado e também prestando consultoria. Eu venho da escola de consultoria e tenho essa empresa hoje, eu dou tanto consultoria, eu vendo nutrição por informação, ou vendo nutrição, a minha informação via um saco, um produto. Então, dependendo da demanda e dependendo do interesse, o trabalho que a gente tem hoje é venda de solução nutricional. Agradeço muito, meu e-mail está aí, vfturino@gmail.com, celular junto com o WhatsApp 19998424322. Trabalhamos no Brasil inteiro e as unidades Fabris nossa hoje fica no interior de São Paulo e outra no interior de Minas Gerais. Obrigado pela atenção.